Olá pessoal, meu nome é Isabela. No nosso último encontro eu falei com vocês que eu comentaria sobre as crises convulsivas e os principais tipos. Então hoje eu estou aqui para falar sobre isso. As crises convulsivas elas podem estar dentro de um quadro de epilepsia, que é a doença, é o distúrbio neurológico crônico, ou pode acontecer por motivos externos, como por exemplo, em vigência de uma febre, de uma hipoglicemia, que é o açúcar muito baixo, em vigência de uma ansiedade excessiva, um nervosismo, uso abusivo de drogas, excesso de álcool. Todos esses fatores podem causar crises convulsivas que são de característica motora e não estão inseridos dentro da doença que é a epilepsia. Já na epilepsia, o paciente apresenta diversos tipos de crises convulsivas. E hoje eu vou falar sobre os 3 tipos mais importantes que ocorrem em vigência de perda de consciência. Eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, diferenciando as crises generalizadas das crises simples. São 3 os principais tipos de crises convulsivas generalizadas. A primeira é a crise atônica, a segunda é a tônico-clônica generalizada e a terceira é a crise de ausência. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Na crise atônica, a pessoa ela perde o tônus muscular, então ela desmaia e dura segundos. É uma crise muito rápida. E essa pessoa ela perde completamente a consciência durante a crise. Ela não sabe o que aconteceu. E ela pode acontecer várias vezes durante o dia. Devido a essas quedas súbitas durante o dia, esse paciente pode apresentar traumatismos cranianos sérios. Então, tem que ser dada atenção a ela. A crise tônico-clônica generalizada é a mais comum, é a que todos nós conhecemos, né? Essa crise ocorre quando o paciente cai subitamente no chão, primeiramente fazendo um movimento tônico, uma rigidez muscular. Em seguida, contrações musculares ocorrem involuntárias e ele começa a se contorcer e pode salivar e morder língua, emitir sons. E essa crise geralmente ocorre durando 1 a 3 minutos, não mais do que isso. Ao final da crise, o paciente apresenta cansaço extremo, confusão mental, sonolência e amnésia. Ele esquece completamente do que aconteceu. Já na crise de ausência, o paciente perde o contato com o mundo externo e ele se desliga mesmo. Às vezes ele está conversando ou está fazendo alguma atividade e de repente ele se desconecta de tudo, o cérebro dele se desliga. E essa crise ocorre várias vezes durante o dia e dura segundos apenas. O paciente fica com um olhar fixo, vago, pode ou não ter piscamento dos olhos ou algum movimento na mão. Como ela dura muito pouco tempo, são segundos, ao fim da crise ele retoma a atividade que ele estava fazendo previamente, como se nada tivesse acontecido. Ele não sente confusão, ele não sabe o que aconteceu. É importante aqui destacar a atenção que deve ser dada às crianças em idade escolar, porque muitas vezes na escola essa criança ela não é bem acompanhada. Ela está na sala de aula e aparentemente parece não estar prestando atenção, mas na verdade ela pode estar tendo crises de ausência. Ou seja, o cérebro dela está se desconectando com o mundo externo. E é importante levar um médico neurologista para saber identificar isso e começar o tratamento. A crise de ausência, por ser uma crise um tanto quanto discreta, ela às vezes passa desapercebida, então só quem está próximo, os familiares, os amigos que estão conversando, conseguem identificar. A própria pessoa não percebe que teve a crise, então é importante estar atento às pessoas. Bom, existem muitos outros tipos de crises convulsivas, mas eu separei esses 3 porque são os mais comuns, são aqueles que assustam muito por ter perda de consciência. É importante falar também aqui que a história da crise convulsiva sempre foi muito relacionada com o espiritual, o misticismo. Então, independente da fé de cada um, se você desconfia que alguém próximo a você ou você mesmo está tendo crise convulsiva, vá a um neurologista, procure ajuda, faça exames, porque isso pode estar relacionado a distúrbios neurológicos e é preciso ser tratado com cuidado e com ajuda médica. Bom, gente, isso é tudo por hoje. Se você gostou do nosso canal, se inscreva nele e temos vídeos novos todas as quintas-feiras.